Muito obrigado aí a Digital Money pelo convite, né? Como ela já me apresentou muito bem, ela já passou por todo o meu histórico aí de mercado financeiro, já fiz várias coisas diferentes no mercado financeiro, é bom que a gente já viu quase de tudo, né? E eu sou diretor-geral aqui da Mambo no Brasil, então a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre o processo de digitalização e a relação, né, com a acessibilidade financeira, gente. É um tema importante, é um tema complexo, né, porque depende de muitas variáveis, e apesar do pouco tempo que a gente vai ter aqui juntos, eu vou tentar trazer para vocês alguns aspectos que me parecem mais relevantes, tá? Antes de começar, falar um pouquinho só da Mambo, se vocês me permitirem. A Mambo é uma fintech alemã, líder global em soluções de core bancário, né? E nós nascemos na nuvem, já estamos hoje em 65 países, né? E agora também já com uma entidade local aberta aqui no Brasil, com um time de profissionais brasileiros atuando no Brasil, né? É uma solução que é baseada numa plataforma, né, que está totalmente baseada em APIs. Ela facilita muito a integração, seja com sistemas bancários mais tradicionais, os legados, que a gente chama mais tradicionais, como também com soluções mais atuais de mercado, né? E super importante, gente, no modelo SaaS, né, de software como serviço. Nós somos pioneiros num conceito que a gente chama de Composable Banking. É uma arquitetura de componentes, né? E auxilia muito a qualquer instituição financeira, né, de qualquer tamanho, né, a construir e evoluir de uma maneira mais ágil, mais flexível, né, todo o seu portfólio de produtos bancários. E além da plataforma de core bancário, né, para ser aderente a esse conceito do Composable, a Mambo também possui todo um ecossistema de parceiros que dominam tecnologias de ponta, mas que são complementares à Mambo. Né? Então, a ideia é a gente acelerar a digitalização de serviços financeiros para qualquer tipo de instituição financeira, pequena, média, grande, né? Sempre lembrando que o nosso objetivo final é facilitar a vida e melhorar, obviamente, a experiência do consumidor final. Né? Então, acho que para começar aqui, acho que é importante a gente falar um pouco sobre essa relação entre pandemia e digitalização, né? Voltando à questão de ser ágil e flexível, né? Eu acho que é ainda mais importante agora nesse momento desafiador do mercado do mundo todo, né? No setor bancário especificamente, eu acho que o cenário é ainda mais complexo, né? Se a gente pensar na necessidade que você tem hoje de digitalização, ela hoje deixou de ser uma necessidade, ela passou a ser um pré-requisito na minha visão, de sobrevivência, tá? Para qualquer player que esteja hoje no mercado financeiro, né? Ela vai além do que é a diferenciação. E vale a pena aqui, eu acho, fazer uma referência. A gente teve um estudo global do Boston Consulting Group. Ele foi divulgado esse ano, mas ele foi realizado em 2020, né? E ele previa, né, que os bancos no mundo levariam cerca de 3 anos para retornarem aí às suas receitas e patamares de 2019, pré-Covid, né? Essa pesquisa é interessante, ela apontava que os bancos iriam se tornar ainda mais digitais, né? Obviamente isso aconteceu, né? E do começo ao fim da jornada do cliente, né? Até mesmo para realmente conseguir entregar valor para esses clientes, né? E interessante ver, né, comentar que os bancos aqui no Brasil, né, já apresentaram, acho que uma velocidade de recuperação, mas muito maior, impressionante. Se a gente olhar agora os resultados que foram divulgados no segundo trimestre, né, de 2021, foi o melhor trimestre da história dos 4 maiores bancos nacionais, né? Foi, se não me engano, 23 bi de reais de lucro consolidado, né, desses bancos, né, no mercado brasileiro. Então, eu acho que existem vários motivadores para isso, mas eu acho que aqui é importante salientar, gente, a resiliência que os players brasileiros adquiriram aí em várias décadas, né, por já terem passado por diferentes planos econômicos, crises, ambiente de alta inflação, e outras dificuldades mais, né? Mas também, principalmente, porque a gente atua, acho que, nos mercados financeiros mais sofisticados do mundo, não só do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista tecnológico, né? Eu acho que as instituições aqui no Brasil, há muito tempo já começaram a digitalizar os processos por conta, acho que, da melhora de coeficiente de eficiência dos bancos, etc. Mas agora, com a pandemia, a gente vê que essa demanda foi catalisada, né? E a digitalização veio realmente para ficar, né? Porque passa a ser um requisito, como eu falei antes, de competitividade, né? Nessa mesma pesquisa do BCG, diz que você também, que o uso do Internet Banking, na verdade, ele aumentou, se não me engano, 23%, e o do Mobile Bank aumentou 30%. Isso eu estou falando no mundo, tá, gente? Não estou falando só apenas do Brasil aqui.
E no mundo, né, cerca de 13% dos entrevistados disseram que começaram a usar o Internet Banking pela primeira vez durante a pandemia, né? Acho que o mesmo acontece aí com os pagamentos eletrônicos. A gente vê esse crescimento, né, que foi impulsionado muito também durante a crise, né? Aqui no Brasil, especificamente, se a gente pegar aí os dados do Banco Central, eles mostram para a gente que umas 10 milhões de pessoas, mais ou menos, iniciaram um relacionamento com uma instituição financeira mais ou menos entre março e outubro de 2020, do ano passado, tá? No meio de tudo isso, né, ainda a gente teve o advento do Pix, né, que eu acho que pouquíssimos meses aí superou as transações feitas por TED e DOC, não em ticket médio, mas em volume de transações. E agora o BC está preparando já agora novo lançamento de variantes do Pix aí que vão atender outras transações financeiras, não só para a pessoa física, mas focado bastante agora também na pessoa jurídica, principalmente a de pequeno porte, né? Então, uma conclusão que a gente chega aqui é que não só os brasileiros, né, mas os consumidores aí de produtos financeiros no mundo não querem mais fila em banco, não querem porta giratória. Acho que as pessoas querem agora ter acesso, né, a serviços do seu banco, né, ou de qualquer banco, de qualquer instituição financeira, a qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar, né? É, tudo isso aí que eu mencionei, gente, até agora, acho que mostra que a tecnologia realmente é um pilar, talvez o principal pilar de apoio que o setor bancário consiga acompanhar essa crescente, eu vou dizer até uma evolutiva, né, demanda do consumidor, né? Acho que mais do que isso, né? Acho que a gente vai ter que se antecipar a essa demanda do consumidor, né? A gente também tem outra pesquisa aqui, acho interessante compartilhar com vocês, feita pela própria Mambo, né? A Mambo realizou essa pesquisa sobre acessibilidade financeira esse ano, e o levantamento foi feito em 7 países, tá? Incluindo o Brasil, Estados Unidos, e ele mostra que ainda há muito que se fazer, né, para entregar satisfação, confiança e melhoria, né? Uma melhor experiência, vamos dizer assim, para os clientes de produtos financeiros e serviços financeiros, né? Vocês vão poder ter acesso a essa pesquisa, a gente tem, vocês vão ver que na apresentação, né, eu vou subir um PowerPoint aqui, vocês têm um QR Code, né, tem um QR Code, e vocês vão poder olhar essa pesquisa por completo, né? Eu vou passar por alguns resultados da pesquisa pela questão do tempo, né? O que mais me impressionou nessa pesquisa de um lado, né, os bancarizados afirmam, né, que não se sentem bem atendidos por seus bancos, e de outros, os bancarizados dizendo que as instituições financeiras poderiam, de alguma forma, facilitar a entrada deles no mercado, né? Então, vou subir aqui a apresentação. Vocês conseguem ver a minha apresentação? Estamos vendo bem, pode ir. Muito bem. Então, esse é o QR, aqui no canto inferior esquerdo, vocês têm o QR Code, mas em todas as páginas eu repito esse QR Code, se vocês quiserem ter acesso a essa pesquisa por completo, tá, gente? Então, vamos passar por alguns apontamentos dessa pesquisa, né? Primeiro, a gente perguntou o que significava ter um acesso financeiro total, né? Interessante aqui a gente ver que 64%, né, das pessoas no Brasil disseram que ter acesso a um serviço financeiro, um acesso financeiro total, é ter uma conta em banco. Porém, o que eu acho interessante salientar é que 55% já se considera financeiramente incluído se tem um cartão de crédito e 53% se tem uma conta poupança, né? É bem interessante esse resultado. Eu lembro que os resultados para o mundo a gente pode achar no QR Code aqui, no resultado da pesquisa como um todo, completa, tá, gente? É interessante fazer essa comparação entre Brasil e mundo. Depois a gente perguntou, né, onde as pessoas buscam informações úteis quando elas precisam lidar com alguma situação financeira, seja ela qual for, investimento, captação de recursos, vou comprar uma casa, vou comprar um carro. E quase a metade, né, aqui no Brasil, afirmou que as pessoas buscam informação hoje na própria internet, né? E só 19% procuram os bancos onde tem conta. Olha que coisa interessante. Depois, a pergunta seguinte que a gente fez foi quem deveria ser responsável por educar os consumidores sobre as finanças pessoais, né? Aqui, mais um resultado interessante também, principalmente as escolas, que apareceram em primeiro lugar, depois os bancos em 40%, que seria uma opção já, para mim seria um resultado mais natural, e depois o governo e familiares, né, 38% e 36%. A pergunta seguinte foi se a própria situação financeira estaria melhor se a pessoa soubesse melhor como utilizar ou conhecesse melhor o sistema financeiro ou os produtos do sistema financeiro, né?
E aqui, outro resultado super interessante, né? 60% dos respondentes afirmaram que sim, né? Se conhecessem melhor os seus produtos, o sistema financeiro, elas teriam mais aptas a ter uma situação financeira melhor também, né? E aqui, esse é um quadro também que chama a atenção sobre os motivos de você não ter uma conta em banco, né? Apesar que ele não ser muito conclusivo, nenhum motivo particular, acho que é o percentual mais alto aqui, quase 30%, né? Mas as pessoas afirmam também que o fato de não ter um capital, tem uma visão de que banco é para quando você realmente tem uma visão de investimento, não necessariamente só de tomar dinheiro, né? E um percentual muito pequeno, né, de pessoas sem acesso à tecnologia, né? Eu achei muito interessante esse resultado aqui. Bom, gente, deixa eu só parar de compartilhar aqui a minha tela. A gente voltar aqui para nossa... Voltou a minha imagem, né, gente? Corretamente? Estamos escutando bem? Não, não apareceu a tela, tá só você agora. Ah, muito bem. Só saber se voltou a minha imagem. Voltou. É, então, assim, eu faria dois destaques, tá, gente? Primeiro destaque, 64% das pessoas, tanto no Brasil, né, quanto nos demais países, acreditam que a acessibilidade financeira, né, se resume a ter uma conta em banco, né? Segundo essa reportagem aí do Valor, uma reportagem que saiu agora há pouco tempo do Valor Econômico, se a gente analisar aqui mais ou menos 34 milhões de brasileiros, né, ou não têm acesso, ou usam com pouca frequência o serviço bancário no Brasil, não apenas ter uma conta em banco, gente, pode dar essa sensação de inclusão financeira, tá? Ou de acessibilidade financeira. Outro ponto interessante, e que a vasta maioria aí respondeu, 66%, é que usa a internet, né, para se informar sobre os produtos financeiros, né? E só 28% busca aí o seu gerente de relacionamento no banco, ou seja, qualquer instituição financeira. Me parece, né, que existe uma oportunidade aí gigante de aproximação, de relacionamento entre os bancos e seus clientes, né? Eu trouxe para vocês só alguns pontos de destaque dessa pesquisa aí pela limitação de tempo, tá, gente? Então, realmente, eu enfatizo, use esse QR Code e acesse essa pesquisa como um todo. Eu acho bem interessante, né? E principalmente porque eu falei, a gente pode comparar o Brasil com o mundo. Bom, vamos seguindo em frente aqui. Eu acho que no contexto que a gente está colocando aqui para vocês, é importantíssimo a gente falar sobre as iniciativas do Bacen em relação ao Open Banking, que agora, inclusive, como já falaram aí os meus colegas nos painéis anteriores, já foi elevado a Open Finance, né? E com a inclusão também de seguros, investimentos e previdência, né? Eu acho uma iniciativa fantástica, gente. Assim, e o objetivo é realmente aumentar a competitividade entre os players, mas principalmente potencializar a inclusão bancária para uma parcela importante aí da população, que, como eu falei, hoje ela não é atendida ou talvez seja mal atendida, né, pelos bancos e players financeiros, né? Eu acredito realmente que não há nada mais inclusivo e democrático do que a tecnologia, né? A gente sempre usa como exemplo a penetração do mercado de celulares no Brasil, né? A gente tem mais de um aparelho por habitante, né? O celular realmente eu acho que é uma ferramenta capaz de baratear o acesso, né, a diferentes segmentos de mercado, aí gera competição, possibilita ganhos de eficiência também, né? E dessa forma, eu acho que o Open Finance vai permitir que o sistema financeiro passe de uma característica mais generalista, assim, para ser mais especialista, né? Vai ser mais viável, eu acho, a gente, e rentável também, né, que é importante, né? Ser um player mais de nicho, né? E por que isso, né? Eu acho que nesse novo contexto de compartilhamento, né, de dados, né, vai ser possível surgir soluções que atendam necessidades muito específicas, né? Diferentes segmentos da população, acho que principalmente quando a gente fala de classes mais baixas, tá? Não há, acho que uma forma de sustentar essa acessibilidade se não for através de um serviço com baixo custo e escalável, né? Essa é a minha visão pela minha experiência de mercado. Isso porque a gente vai sempre alcançar em uma parcela da população, gente, que tem um acesso meio que precário, né, hoje a esses serviços, né, financeiros. E eu vejo assim, o maior mérito, né, do Open Finance é colocar o consumidor no centro das atenções, né? Eu vi no painel anterior, o pessoal enfatizou muito que o Open Finance é difícil tangibilizar isso para o consumidor final, né? Porque ele é um conceito, né? Ele é um conceito e o consumidor final ele vai acabar tangibilizando o benefício que isso traz para ele, né? E a gente também, eu acho que um ponto importante aqui salientar é esse compartilhamento de dados, eu acho, por parte dos consumidores, vai gerar uma oportunidade para os bancos também, né? E os outros players do mercado financeiro, né? Você vai ter um acesso a informações que vai ser quase ilimitado, né? Vai depender, obviamente, do consentimento do cliente,
né? E no final das contas a gente vai acabar criando, acho que um ciclo virtuoso. Aí. O Open Finance, como eu falei para você, então, é um conceito, acho que vem para ficar, né? E o que a gente vê hoje é só uma ponta, né, de um iceberg de oportunidades aí que está ainda um pouco submersa, né? Gente, bom, já indo aqui para o nosso encerramento, né, eu gostaria de deixar muito clara aqui a mensagem de que a digitalização bancária é realmente, na minha visão, um caminho para a inclusão financeira, né? O acesso aos serviços financeiros, né, por parte de qualquer pessoa, né, eu acho que está cada vez mais fácil, né? Uma vez que aí a gente já conta, né, com 241 milhões de aparelhos celulares, né, segundo os dados de junho deste ano aí da Anatel, e qualquer banco hoje pode estar plenamente acessado via aplicativos, né? Me sinto à vontade em dizer também que essa acessibilidade financeira ela vai caminhar sempre lado a lado com a inclusão digital.